Bom, gente, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? A gente está abrindo as reuniões, né, os trabalhos do Laboratório de Economia Criativa e Desenvolvimento do Território da SPM. Esse laboratório ele faz reuniões mensais e nessas reuniões a gente sempre traz debates importantes, seja de pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos professores, pelos alunos, e como o nome do nosso laboratório, né, a gente tem um foco muito forte na questão territorial. Aqui é uma apresentaçãozinha básica, depois a gente passa para vocês, né? A ideia é a gente está sempre discutindo em 3 linhas de pesquisa, então é economia criativa e desenvolvimento, empreendedorismo, inovação e gestão de setores criativos, consumo, sociabilidades no contexto urbano. Então essas são as nossas linhas mestras, tá? E nós temos também projetos de pesquisa temáticos que são liderados pelos professores do laboratório, né? Esses professores elaboram projetos, submetem a editais e, a partir daí, desenvolvem reflexões nessas linhas para aprofundar essa discussão do laboratório. Os projetos de extensão são aqueles de parcerias com instituições, tá? Então, a gente tem projetos com organizações públicas, privadas, com sem fins lucrativos, onde a gente também desenvolve projetos, faz entregas mesmo para a sociedade, porque a extensão é isso, né? A gente também fazer uma entrega mais direta e um pouco mais concreta do que a gente está desenvolvendo. Em termos de objetivo, né, a gente tem como foco impacto econômico, cultural e social, né, na perspectiva de como as políticas públicas podem gerar esses impactos no território, a questão da valorização da interdependência entre economia, cultura e território. A gente entende essa relação intrínseca, né, entre essas áreas. A compreensão desses fatores tecnológicos, organizacionais, mercadológicos ligados ao comportamento das empresas, dos setores, dos empreendimentos, dos negócios. O desenvolvimento de competências, né? Porque se a gente está falando de empreendimentos que atuam no território, quais são as competências necessárias para esse processo de qualificação, né? E essa interação universidade, poder público e setor privado. Essa mesa é bem representativa disso, né? Temos os 3 atores aqui. E é muito legal ter vocês aqui com a gente para isso, né? Bom, quem a gente é no laboratório, né? O nosso laboratório ele é composto por professores do mestrado, professores da graduação que têm interesse na temática, os mestrandos, né? Então são os alunos que estão em curso no mestrado, os egressos, né? Nós temos os nossos mestres que já saíram da casa, mas que continuam fazendo parte, alunos de graduação que eventualmente estejam envolvidos nos projetos, e temos os chamados pesquisadores associados, que são pessoas que podem não ser egressas da casa, não serem professores da casa, mas fazem pesquisa sobre a temática que a gente trata e se associam. Eu, por exemplo, antes de entrar na SPM, eu fui pesquisadora associada, né? Depois, acho que eu fiquei uns 2 anos, não foi, gente? Uns 2, 3 anos, assim, como pesquisadora associada e depois agora faço parte da casa. Então, esse é o nosso ecossistema, né? Já que nossa discussão aqui também vai estar em torno disso. Esses são os professores, né? Eu, né, Luciana, e a Silvia, que está lá no cantinho, somos as coordenadoras do laboratório. A Veranize, que eu apresentei, o professor Daniel, o professor Diogo Robaina. Só não está aqui, gente, o professor João, porque ele está cuidando das coisas do mestrado, está tendo reunião com diretoria. Ele super lamentou, mandou um abraço para todo mundo, mandou mensagem, né? Mas ele, infelizmente, ele não conseguiu estar aqui presente, tá? Mas eu falei para ele, vai ser gravado, ele vai poder assistir depois. Bom, a gente tem o nosso site também, que para maiores informações, como eu falei, eu posso passar o material, depois se alguém quiser investigar mais sobre o nosso laboratório. Como eu falei, as nossas reuniões sempre acontecem na terceira terça-feira do mês, né? A gente, para seguir esse ritual, né, dos nossos trabalhos, das nossas discussões. E esse é o calendário que a gente montou para o primeiro semestre, onde vocês estão nesse primeiro dia
a gente discutindo a região portuária como um ecossistema de inovação. No dia 16 de abril, a gente vai estar discutindo criatividade, inovação e negócios. No dia 21 de maio, que é o Dia Mundial da Diversidade Cultural, a gente vai discutir tradição, diversidade, inovação. Lógico que cada um desses encontros, esses temas, eles vêm e vão, né? Eles se encontram. Mas a gente elegeu. E nesse dia 21, a gente vai estar lançando o prêmio CRIO SPM de Economia Criativa, que é um prêmio que a gente lançou há 2 anos, que está na sua 2ª edição e que a gente reconhece estudos e pesquisas na área e empreendedores também que fazem trabalhos criativos, inovadores. Né? A gente vai desenvolver isso. E no dia 18, a gente fecha numa discussão de território e emergência climática, que aí é um tema de todos nós, gravíssimo, planetário, né? Então, a gente quer fechar esse primeiro semestre com essa discussão, que não quer dizer que se encerra aqui, tá? Essa é o que a gente programou nessa primeira etapa. Bom, aqui estão os nossos convidados. Eu vou ler aqui a mini bio, viu, gente? Que a letra está pequenininha, então vou ler aqui a mini bio de cada um. A Ellen Rose Bezerra. Ellen, né? Urbanista e pesquisadora em cidade, cultura e redução de desigualdades, graduada em arquitetura e urbanismo pela FAO, FRJ, especializada em urbanismo social, gestão urbana, políticas públicas e sociedade pelo INSPER. Atualmente contribui para o programa Zonas de Cultura na Secretaria Municipal de Cultura do Rio e possui vasta experiência em projetos sociais e artísticos em diferentes países. Obrigada, Ellen, pela sua presença. O Guilherme Lopes é produtor cultural, é músico, é pesquisador, mestre em cultura e territorialidades e graduado em produção cultural. Contribuiu muito como produtor e programador no Espaço Cultural Escola Sesc e como gestor cultural na Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Seu trabalho abrange áreas como gestão cultural, educação, territorialidades e relações raciais. A Mariana Gino é pós-doutoranda em História Comparada pela UFRJ, com uma sólida formação acadêmica. Mariana é especialista em História Comparada e Ciência da Religião. Seu trabalho se estende desde a pesquisa até o ensino, passando por diversas instituições de renome no Brasil e no exterior. Atualmente, também é professora substituta na UFRJ, contribuindo para a compreensão de questões históricas e religiosas. Ok? E Marcelo Haddad é presidente da Aliança Centro. Marcelo, ele é empreendedor, ele liderou ainda a primeira agência de promoção de investimentos do Brasil, a Rio Negócios, foi executivo ao longo de 21 anos na Pepsi, Cola, Citibank, HSBC, ADT Tyco, atua como empreendedor, investidor anjo e membro de conselho, membro de conselhos, graduado em Direito pela UERJ, com especialização em Gestão de Negócios e Marketing, tem sido uma figura central no desenvolvimento econômico da região. Sua trajetória inclui passagens por grandes corporações, iniciativas de destaque, sempre com foco na promoção de crescimento e na geração de empregos. Currículos maravilhosos, né, gente? Então, encerro aqui a minha fala. A ideia nossa, então, nessa roda de conversa, como eu havia falado antes, vou falar de novo, porque agora nós estamos gravando, a ideia é que cada um fale de 10 a 15 minutos a partir da sua perspectiva, como reconhece a região portuária, como entende esse ecossistema com tantos atores que atuam nesse mesmo território, com seus diferentes interesses, seus diferentes olhares. Isso é o foco da nossa discussão, né? E que desafios e oportunidades vocês percebem como mais significativos, tá certo? Nessa região? Combinado, passando então a palavra para Ellen e Guilherme, né, que vão falar juntos, e dizer para vocês também que depois a gente vai abrir para perguntas do público, que tem gente aqui presente, não está aparecendo no vídeo, mas tem uma galera aqui presente, professores e mestrandos aqui da nossa ESPM, tá bom? Bom, palavra de vocês, Ellen e Guilherme. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, como a Luciana falou, a gente vai dividir a fala, a gente tem uma experiência de trabalho juntos, e a gente descobriu nessa experiência de trabalho que os olhares são complementares. Eu já tinha adiantado com a Luciana sobre isso, porque a minha formação não é cultura, a minha formação é urbanismo. Aí, por outro lado, a formação do guia é cultura. Só que eu sempre pesquisei e trabalhei cidade e cultura. O planejamento urbano e cultura
política cultural para redução de desigualdade territorial. E aí, quando eu encontro profissionalmente com o Gui, foi um feliz encontro, porque ele sempre estudou e pesquisou sobre política cultural para a redução das desigualdades no geral. Então, por isso que eu, enfim, fiz questão de a gente dividir essa fala. Você quer introduzir, amigo, alguma coisa? Eu acho que a gente vai fazer uma fala que... ela é dividida e ela tem a ver com esses dois pontos de vista diferentes e acho que também com talvez um múltiplo pertencimento, porque a gente se conheceu nesse contexto de trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura. A Ellen continua trabalhando na Secretaria, eu saí agora no início do ano. Então, para além das experiências profissionais especificamente ali nesse lugar, também tem essa trajetória de pesquisa. Então, enquanto a gente estava lá trabalhando, a gente também estava pesquisando, produzindo reflexão sobre o próprio processo, produzindo política pública a partir de um olhar crítico também do que a gente recebia ali de legado e de heranças e de... Apesar de quase não dar tempo de fazer isso dentro da gestão. Pensar e fazer é um desafio da gestão. Muito WhatsApp depois do horário de trabalho, muita conversa na hora do almoço, para poder dar conta dessa diversidade mesmo, assim. E aí a gente trouxe especificamente um programa que já está sendo executado pela Secretaria de Cultura desde 2022? 21. Mas a gente vai falar especificamente do ano passado, do ano de 2023, que é quando o Zonas de Cultura desenvolveu um braço da sua atuação no território do Porto da Pequena África, que é como a gente nomeou esse recorte territorial que a gente fez, porque na verdade o Zonas é um programa que atua em outras regiões da cidade. E a gente vai falar especificamente sobre esse recorte territorial, já que é o tema aqui da nossa conversa. Acho que pode passar. Eu sempre gosto do mapa, né? Eu tenho a tara dos mapas, desculpa a expressão. Porque é aquilo, né? Arquiteto, gosta de mapa. E aí lá o pessoal até brinca comigo, tudo eu faço um mapa, mas enfim. Esse é o recorte que a gente trata como a zona de cultura do Porto, da região portuária, né? Esse nome foi debatido algumas vezes e a gente definiu esse nome Zona de Cultura Porto e Pequena África. A gente sempre trabalha nas outras zonas de cultura também com o recorte da região administrativa. Explico por quê. Existe uma certa perspectiva, que não é nada certo, mas existe uma certa perspectiva dessas áreas das zonas de cultura, do ponto de vista do executivo, né, se tornarem delimitadas dentro dessas futuras delimitações do plano diretor que foi recentemente aprovado. Então, assim, já que o trabalho de delimitação territorial é um trabalho do urbanismo e é um trabalho difícil, né, um trabalho de pesquisa assim, intenso, e a gente não teria expertise e nem mesmo a alçada dentro da cultura de delimitar isso. Então, a gente optou, tecnicamente, por trabalhar com as regiões administrativas. A gente reconhece plenamente que a Pequena África tem diversos territórios que são até hoje discutidos. Então, até nas nossas escutas públicas, né? Os próprios agentes ali do território diziam, entra Caju, aí alguns diziam, não entra Caju. Entra o São Carlos, dentro de São Carlos, entra, né, aquela região dos estivadores, não entra, enfim. E aí tem delimitações da Pequena África que vão para cá da Presidente Vargas, né? A gente não considera, justamente porque a gente considera a RA1, que é a RA Zona Portuária, né? Para não dizer que a gente considera apenas a RA, ao invés de fazer o recorte ali Saúde, Gamboa e Santo Cristo, a gente recortou da Presidente Vargas para cima. E tem uma tripa do centro ali, que não faz sentido nenhum eu poder contemplar um agente cultural aqui nessa esquina e na esquina seguinte eu não poder contemplar. O início da Camerino, por exemplo, não está no recorte. Então a gente teve essa sensibilidade também de não eliminar o vivido da região, né? Que isso. É um aspecto importante, assim, no planejamento, assim, o vivido. Então, ao invés de cortar na linha do bairro, a gente corta ali na Presidente Vargas. Então, como eu disse, está escrito ali, né? É a primeira região portuária, a primeira região administrativa, a zona portuária, os bairros de Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju. A gente tem essa histórica favela dentro da região, né? A Providência, que importantíssima pra gente também, pro nosso trabalho. Acho que pode passar.
Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre o desenho do Zonas de Cultura. Esse desenho se replicou nos 3 territórios em que foi desenvolvido durante o ano de 2023. Agora, para 2024, tem alguns redesenhos sendo feitos pela equipe que continua lá na Secretaria de Cultura, mas a gente vai trazer mais esse relato. Então, a gente tem como primeira, talvez, assim, diferencial dentro desse universo das políticas públicas de cultura, e especificamente as de fomento, de financiamento, né? Então, que tem um pacote de investimentos para projetos, iniciativas culturais. É um projeto que o programa, né, se pensa a partir da questão do que a gente, né, de alguma maneira desenvolveu como essa ideia de novas centralidades culturais. Então, a gente está pensando a dimensão da territorialidade num recorte, num olhar diferente do que tem sido historicamente pensado a questão da territorialidade, que normalmente é na redistribuição, na redução da desigualdade de investimentos quando a gente joga no mapa. O Zonas de Cultura tem uma abordagem, também como está escrito ali no 3º ponto, a gente faz um recorte territorial. Então a gente faz um corte no mapa específico e pensa um pacote de investimentos específico para esse território. Óbvio que tem uma dimensão de fortalecer iniciativas, de reduzir desigualdades também, mas a gente está pensando a cidade a partir dos seus múltiplos centros. E aí, como que o investimento em cultura produz e reforça esses outros centros que já existem, mas também produz novas centralidades e vai, de alguma maneira, dinamizando esses fluxos que já acontecem e intervindo, né? De alguma maneira, inspirados lá na coisa do doinho antropológico, né? A gente olha para o mapa e aí a gente está pensando em algumas regiões específicas. E aí, a título de ilustração, os outros 2 territórios onde foram desenvolvidas zonas de cultura no ano de 23 foi Santa Cruz, que pegou toda a região administrativa, e Madureira, que foi o primeiro território que teve como piloto entre 21 e 22, e em 23 teve a sua reedição. E aí também é um programa que a gente realiza ele por meio de uma parceria com a OSC, então tem uma organização social que ganhou um chamamento público para fazer essa execução dos recursos na ponta. Então a gente, enquanto Secretaria de Cultura, tinha todo essa orientação metodológica, conceitual. Obviamente a gente estava no território, também é um espaço de escuta, então a gente, enquanto poder público, está ali no território dinamizando, conhecendo, articulando, mas quem recebia o recurso e executava na ponta, lançava os editais, enfim, né, desenvolvia as ações mais finalísticas, era essa OSC co-gestora do programa. E o programa se estrutura em 5 linhas de ação. Você quer explicar as linhas? Sim, antes eu vou aproveitar para fazer breves comentários sobre esses pontos da metodologia. Um que eu acho importante citar é sobre a organização co-gestora. A gente teve amplas discussões nos territórios, né? Tanto Santa Cruz, Madureira, quanto ali na Pequena África, sobre o endereço de sede dessa organização co-gestora, né? Porque o debate territorial para a gente é muito caro. E aí, se a gente... ao mesmo tempo, as regras dos editais do poder público são também um pouco consolidadas. E aí, para a gente furar algumas regras, a gente tem que ter... Enfim, não furar as regras, desculpa, não vou nem continuar essa frase. Mas para a gente criar novas regras, ou desenvolver, ou avançar com as regras que já existem, leva tempo, né? A gente sempre menciona sobre quando a gente conseguiu começar a pagar a pessoa física, por exemplo, que foi um avanço gigantesco. E aí, hoje, a nossa regra da OSC co-gestora do Zonas de Cultura é que ela tenha sede ou filial no município do Rio de Janeiro. Aí, beleza, aí chegava no território, aí... Não, mas não pode, tem que ser a organização do território. Tem que ser daqui. A gente entrou num embate também interno na equipe sobre isso, acolhendo a perspectiva das escutas públicas e tal, de o quanto isso seria positivo ou não para a ponta, né? E a gente chegou à seguinte conclusão: a OSC co-gestora, ela é uma operacionalização do programa. O recurso não para na OSC co-gestora. Ao contrário, quando a gente passou a conversar sobre isso com os agentes culturais locais, eles entenderam que eles só poderiam captar o recurso para realizar os seus festivais se eles não fossem a OSC co-gestora. Então, isso foi uma conversa que a gente teve que... Hoje a gente fala assim, em 2 minutos explicou, mas a gente teve que trabalhar com o pessoal do território, com as organizações do território sobre essa conversa. Dizer assim, a gente gostaria muito que vocês produzissem os seus festivais, as suas ações culturais, os seus intercâmbios, todas aquelas linhas ali que eu já vou citar. Para isso, vocês não podem ser a OSC que está fazendo a cogestão.
Diferentemente, por exemplo, do que acontece com os nossos equipamentos de periferia, as arenas e as areninhas, que é muito interessante que a organização seja local para fazer aquela cogestão ali, enfim. Todo o Zonas de Cultura é um grande piloto até hoje. É muito bebê, é muito recente. Então, tudo isso que a gente está falando pode cair, posso ouvir uma pergunta aqui que eu vou levar para lá e falar, gente, fizeram uma pergunta e tem que mudar tudo. Pode acontecer, assim. Então, nada está escrito em pedra, a gente está realmente tentando a continuidade e a melhoria do programa. As linhas de ações dentro desse pacote que a OSC Cogestora coordena são os editais de festivais. Então, resumidamente, cada uma dessas linhas, né? Resumidamente é o seguinte: eles são responsáveis por lançar editais para selecionar festivais para realizarem no território. Quem pode concorrer? Quem é do território. Quem comprova a atuação ali. Daí já é esse conceito que o Guilherme falou sobre delimitar essa região e injetar nessa região. Os editais de ações culturais, a mesma coisa. Lançam editais para selecionar ações culturais para realizar no território. Qual a diferença entre os dois? Os festivais são mais caros e as ações culturais são um investimento menor e mais capilar. São maior quantidade de premiados. Visam também a continuidade de um trabalho que já existia. Então, é um edital que, por exemplo, permite que você pinte a parede do seu centro cultural, que você compre uma câmera para o seu trabalho, que você permite. E qual é a vantagem dessa linha de editais? Tem também o edital de intercâmbios, que é um edital que seleciona algumas ações de fora das zonas de cultura para trabalhar dentro, necessariamente com parceria com alguém de dentro. Porque para criar centralidade cultural, a gente precisa que outras áreas da cidade conheçam profundamente e valorizem aquela área ali. Nós temos a intenção de que as pessoas visitem a Pequena África, pessoas de fora de outros lugares da cidade, do estado, etc. Nós temos a intenção de que as pessoas sejam levadas até Madureira, que sejam levadas até Santa Cruz. Essa intenção é boa, né? A gente tem essa intenção. Então, qual que é a vantagem burocrática e administrativa que o marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, o chamado MIROSC, permite a gente? Que esses editais sejam muito descomplicados, muito simples, seja um dinheiro descomplicado. Então, assim, quando esses editais eles chegam na ponta, eles chegam numa linguagem bem simples, bem descomplicada, com um time de articulação da própria organização e nosso, da secretaria também, fazendo as conversas, fazendo as visitas. Meu Deus, a gente já está em 12 minutos. Fazendo as visitas, conversando com as pessoas, enfim. Por isso que é muito legal quando a gente propõe que a OSC lance os editais e não a secretaria lance os editais. Aquele monte de regras e coisas que as pessoas não entendem, super difícil de se inscrever e inacessível, e o dinheiro para na mão das mesmas pessoas sempre. Então, é mais uma tentativa da democratização do recurso. Já as intervenções urbanas e o programa de capacitação são linhas que não necessariamente dependem de editais. As intervenções urbanas, elas têm uma intenção de requalificação de espaço público mesmo. Então, são umas ações quase que de acupuntura ali, por exemplo, uma obra legal no viaduto de Madureira, sabe? Então, é uma verba destinada para isso, que produz essa atratividade, que seja também produzida por artistas locais. É a linha onde a gente mais consegue explorar a questão das plásticas, porque a gente sabe que as demais linhas exploram bastante a questão das performáticas, né? Teatro, música, dança, contação de histórias, etc. E as intervenções a gente consegue explorar a linguagem das plásticas. E já o programa de capacitação, como o nome diz, a organização tem que lançar um ou mais módulos para capacitar agentes locais do território. Pode passar, por favor. Vamos avançar. A gente trouxe algumas imagens para ilustrar, principalmente os festivais que aconteceram na região da Pequena África. Esses foram os 3 ganhadores. O edital de festivais, especificamente, eram 3 vencedores. E aí, os 3 projetos que ganharam foram Novembro Negro na Pequena África, que foi proposto pela Casa Amarela da Providência,
O segundo foi o Encontro de Povos de Terreiro, o Grito dos Tambores Ancestrais, proposto pela organização Centro de Cultura Única. A pessoa ficou com preocupação do tempo, tá falando rápido demais, né? Não, Diminuir tá aqui tudo bem. E o terceiro foi o Cura, tem um erro ali copiei e colei errado, que foi proposto pelo Instituto Black Bom. Uma das metodologias desse edital de festivais específico também é que essa proposta era encabeçada por uma organização, mas tinha necessariamente a parceria de, no mínimo, mais 4 do território. Então era um festival, enfim, né, multilinguagem, com uma série de atrações, e para além dessas atrações contratadas, na própria proposição tinha que ser assinada ali no total, 5 organizações. Em rede, exatamente. Isso também por um certo reconhecimento de como funciona o fazer cultural nos territórios, especificamente no território da Pequena África, ali da zona portuária, mas de um modo geral, por a gente essa regra articulação. é a nossa parte de intencionalidade de provocação, né? Isso. Provocação da política pública mesmo. Tipo, vamos realmente agir em rede, então tem que se articular sim para concorrer. Bom, aí no próximo tem algumas fotos lá do Cura, aí tá certo o nome, que foi proposto pelo Instituto Black Bom. Então, teve desde o baile de 10 anos do Baile Black Bom, que é uma festa que começou ali na Pedra do Sal, que, enfim, trabalha com essa estética da Black Music, até rodas de samba, rodas de conversa, oficinas. Todos os projetos que foram selecionados nos festivais tinham essa característica multilinguagem muito forte, né? Óbvio que com algumas ênfases, né? Então, por exemplo, o próximo... o Encontro de Povos de Terreiro tinha essa dimensão da questão da religiosidade, mas um projeto, obviamente, muito focado na questão cultural. Então, como esses saberes, como esses fazeres, todo um debate sobre o enfrentamento do racismo religioso, não trazendo somente a questão das populações negras, mas também dos povos originários, que também são muito presentes na formação, enfim, né, dos povos de terreiro e das religiosidades brasileiras. E também, né, com ações formativas, rodas de conversa e apresentações artísticas também. A estrutura desse festival foi a coisa mais linda, assim. Não sei se alguém pôde estar presente, mas é isso, né? Quando a coisa começa a acontecer, que a gente vai lá visitar, participar e tal, bate um orgulho, assim. Muito legal. E foi um dos primeiros projetos, assim, que essa organização também pode ganhar com esse valor, com esse montante, já que é uma organização de origem mais religiosa, assim. Mas é isso, se articulou com outros parceiros do território e fizeram uma proposta super relevante. E o terceiro, que foi o Novembro Negro na Pequena África, foi, na verdade, a 4ª edição desse festival que a Casa Amarela da Providência já realizou, mas foi uma edição com esse financiamento da Prefeitura, a partir das zonas de cultura. E acho que um outro elemento que é importante é também pensar esses vários territórios dentro dali do que a gente está chamando de Porto e Pequena África. Então, a Casa Amarela da Providência, como proponente, trazendo esse olhar ali da favela, de uma organização que também já atua há muitos anos ali naquele território, também se articulou com outros coletivos menores, por exemplo, a quadra da Vizinha Faladeira participou, Filhos de Gandhi bateu cartão acho que nos 3 festivais, né? Mas também não tem como falar sobre Pequena África sem falar do Afrochá Filhos de Gandhi. Em compensação, o Baile Black Bom é uma galera que tem esse histórico de realização, e outros coletivos dali também, já com essa ênfase mais da cultura urbana, do hip hop. Também teve uma galera do passinho. Enfim, então tem essa dimensão das diversidades temáticas, de linguagens e também dos territórios, né? Então, por exemplo, do Black Bom teve muito... Black Bom, Cura, né? O nome do festival Cura. Proposto pelo Instituto Black Bom. Teve muito ali uma concentração das atividades no entorno da Praça Mauá. O Novembro Negro na Pequena África, bastante as questões localizadas ali na Providência. E o dos povos de terreiro também foi um pouco descentralizado. Teve ações no Mucabe, teve em um outro espaço que eles alugaram ali na Sacadura Cabral. Então teve essa diversidade assim, de territórios dentro do território da Pequena África e do Porto. E a gente trouxe a lista dos contemplados nas outras 2 linhas de editais. Então, o edital de ações culturais, que é esse, como a Ellen explicou, de recursos menores, focado... Os proponentes poderiam utilizar esses recursos para continuidade das ações que eles já realizam ou para, enfim, qualificação. Então, é um pouco dessa fotografia. Então, a gente está trabalhando com projetos ligados à agroecologia, o aniversário do Filhos de Gandhi. Teve ações turísticas ali, a penúltima de baixo, a partir dessa memória do Abdias Nascimento e essa coisa do Walking Tour. Ações formativas, o Instituto Efeito Urbano, por exemplo, que está ali no meio, que é uma organização tocada por uma juventude dali do território que pauta a questão do hip hop. Uma série de outros projetos a partir das questões de gênero. Instituto Urju, que é um instituto que trabalha a questão da formação
nessa temática, no enfrentamento ao racismo, propondo ali um curso voltado para profissionais da cultura e da educação. Então, tem uma diversidade muito grande de abordagens e de temáticas também, assim, né? Engajei. Eu acho que... Desculpa. A gente já passou muito tempo, mas eu queria muito dar uma olhadinha nos últimos slides. Você me diz. Passou. Vamos lá. Depois das listas, pra gente não... Um acima. A gente sempre passa ao final do ano, sempre, né? Nos 2 anos que existiu, a gente passou ao final de ano uma pesquisa de impacto entre as pessoas envolvidas como trabalhadores da cultura nas zonas de cultura. Então, os projetos selecionados têm a responsabilidade nos seus relatórios enviar essa pesquisa e promover essa, junto com a gestora, né, entre as pessoas que trabalharam. A gente trouxe alguns dados, eu quero 1 minuto, desculpa o tempo. Vamos pro próximo? Alguns dados sobre essa pesquisa. Então, vou dar uma lida, mas a gente pode conversar sobre isso até num momento futuro. A gente obteve um total de respostas de quase 900 respostas. Isso configura mais ou menos uma média de 12 trabalhadores por cada projeto, considerando que as ações culturais têm menos trabalhadores, os festivais têm mais e por aí vai. O primeiro pontinho, numa escala de 1 a 5, 68,3%, quase 60% das pessoas escolheram 5 para a concordância da seguinte frase: percebo que a área cultural oferece uma grande oportunidade de trabalho. Ao mesmo tempo, quase 50% dessas pessoas afirmaram que no seu bairro ou perto da sua casa há poucas atividades culturais. A gente tenta interpretar para entender o que está acontecendo. Se eu considero que tem muitas oportunidades de trabalho, eu considero que perto da minha casa tem uma baixa oferta de atividades culturais, talvez eu seja alguém envolvido nas oportunidades de trabalho da cultura, mas não no meu bairro. O que isso diz pra gente sobre distribuição territorial, né? Pode passar. Quando perguntada sobre o impacto da oportunidade de trabalho de zonas de cultura na renda do mês, 28,4% das pessoas que responderam disseram que foi financeiramente fundamental. Essa escalinha, só para vocês terem uma noção, era financeiramente indiferente, financeiramente bom, financeiramente fundamental e financeira tinha uma 4ª escala também. Mas esse dado... Bom e muito bom. Bom e muito bom, tá. Esse dado é para refletir que raramente uma oportunidade de trabalho no zona de cultura ou na área cultural, enfim, a galera caracteriza como financeiramente indiferente para o mês. Raramente. É sempre relevante, se não fundamental. A maioria dos trabalhadores considera-se ainda que a maioria dos trabalhadores pesquisados receberam remuneração por seu serviço prestado a projetos de zonas de cultura, mas não emitiram nenhum tipo de nota ou recibo. Então, não é a maioria, gente, desculpa. Tá ali 44,7%, né? Então, mas é um dado alto, é quase 50% das pessoas que não são formalizadas ou não receberam nem por RPA, ainda que seja, né, o recibo do trabalhador autônomo, enfim. Ou seja, são projetos que realmente pagaram todo mundo no Pix. Fornecedor, prestador de serviço e tal. O que isso diz pra gente como dado dessa economia, né? Somam 75,4% as pessoas que declararam que nos últimos 2 anos a sua renda mensal foi toda obtida ou toda complementada pelos trabalhos em atividades culturais. É muito, 75% é muito. Tudo bem que a gente estava pesquisando um universo de pessoas que estavam trabalhando com aquilo, mas ainda assim, uma renda toda obtida ou complementada realmente é relevante. Para 13% das pessoas, a oportunidade de trabalho na zona de cultura foi sua primeira experiência no setor cultural. Pode passar. Ali a gente tem uns dados bem interessantes. Vou pular para os 3 últimos pontos. 79,1% das pessoas se declaram pessoas negras. É uma taxa de declaração que nem o IBGE consegue. Realmente é muito alto. Tudo bem que nós estamos trabalhando com territórios muito pretos, né? A gente está em Madureira, a gente está na Pequena África e em Santa Cruz. Quando a gente olha um número desse,
poxa, muito legal a gente ter alcançado esse público trabalhador, né? Mais da metade de mulheres, 31% de pessoas LGBT. Esse 31%, pelos outros dados, que não vai dar tempo de aprofundar aqui, pelos outros dados que a gente tem em outros editais da cultura, esse 31% é recorde. É recorde. Isso também é bem, bem interessante. Pode passar. É isso, gente. Desculpa o tempo. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Né? Quando aparecer a questão do impacto, né? Porque quando a gente fala de território e de ações no território, a questão do monitoramento disso, né? Como é que a gente acompanha? Como é que a gente garante que um projeto que é uma boa ideia realmente está trazendo repercussão? Então, eu acho que vocês trouxeram esses dados. Ainda acho que a gente tem bastante a melhorar sobre o monitoramento, o acompanhamento e o pós também. E também a incorporação das sugestões futuras, devolutivas para o território. Eu critico bastante, assim, acho que a gente ainda tem muito a pensar melhorar. Em como esse instrumento ele pode ser também uma ferramenta de avanço, né? De aprimoramento do projeto de uma forma mais profunda, né? Sim. Muito bom. Obrigada, gente. Vou passar, então, agora a palavra para o Marcelo. Marcelo? Luciana, obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos aí que estão presentes, a ESPM. Eu tenho uma abordagem que tem uma outra visão. A Rio Negócios é uma agência, é uma associação civil que teve um papel nos últimos 12 anos de atração de investimentos para a cidade do Rio de Janeiro. A gente mudou essa orientação para fazer um projeto, para ter uma entidade que fosse desenvolver projetos no centro da cidade em duas vertentes. Uma no setor de inteligência, ou seja, inteligência no sentido da gente avaliar quais os setores economicamente relevantes nessa região. E a gente fez esse trabalho aqui chamado CRIO, que é um conceito de um Living Lab, que é uma ideia que você conhece, o José Alberto Aranha, Sim. foi o responsável pela incubadora da PUC. Sim. Instituto Gênesis. Instituto Gênesis, exatamente. E o Aranha, em determinado ponto, falou, olha, a gente precisa pensar o centro da cidade como, já que todo mundo fala de centros de inovação, etc., como um centro de inovação aberto. E a gente desenvolveu esse trabalho junto com ele e para a FEComércio, para o Sistema S, para o SENAC. Então, aqui eu tenho um olhar voltado para essa dinâmica econômica. E, por outro lado, a Rio Negócios desenvolveu um outro projeto chamado Aliança Centro. Aliança Centro também é uma associação, debaixo desse mesmo guarda-chuva, que foca exatamente trazer o setor privado para desenvolver a economia dessa região. Aí eu vou explicar para vocês as duas coisas. Eu achei interessante trazer o CRIO, o Living Lab. Se você quiser, eu já passo rápido. Eu vou passar muito rápido aqui. Opa. Deixa eu puxar aqui, peraí. Eu vou passar muito rápido aqui, só porque aqui tem uns números interessantes. Não vou tocar. Vamos lá. Quer que eu passe aqui ou você passa? Aqui, né? É. Vamos lá. Bom, já dei o conceito do Living Lab. O objetivo desse trabalho era resgatar competitividade urbana e econômica dessa região. A gente falou muito de inovação. Eu estava reparando aqui que você, nos 4 encontros, 3 deles têm o conceito de inovação. Uhum. E nesse projeto que a gente fez, eu quis sumarizar o que era inovação. Porque inovação a gente generaliza de alguma forma. Aí as definições mais apuradas que eu encontrei de inovação têm esses 3 conceitos. Primeiro, inovação como desenvolvimento de melhoria de rotinas, técnicas ou negócios aplicados aos produtos e serviços da sua atividade, para criar ou aumentar valor, diferenciar ou aumentar a produtividade. A inovação, ela é aplicada a custos,
clientes, fornecedores, vendas, equipes, marketing e distribuição. Esse é o conceito acadêmico de inovação. Então, inovação é uma melhoria. Eu diria para você, se eu fosse simplificar ao extremo, a inovação tem um foco direcionado para a produtividade, para melhorar a capacidade das pessoas, das empresas, da sociedade de um modo geral. É um pouco do que eu falei ali da produtividade. E um tema que é inegável que a gente tem que tratar hoje em dia é que a gente está vivendo uma transformação digital. Então, esse é um pano de fundo, é um contexto que a gente não pode deixar de considerar. Então, eu vou passar muito rapidamente aqui. O objetivo desse projeto do Living Lab era tentar correlacionar as oportunidades que existem, tentar engajar e articular quais são as entidades que estão atuando nesse território. A Ellen e o Guilherme falaram tanto de território, e nesse território você tem inúmeros atores desintegrados. Tá? Então, a gente tentaria entender como que esses atores se potencializam, tem uma sinergia entre eles. E promover, naturalmente, uma demanda por novos valores, novos produtos ou serviços para o Rio de Janeiro. Porque, no final das contas, o que a gente está falando aqui de cultura é um soft power do Rio de Janeiro, inegavelmente. E como é que a gente aumenta esse soft power da cidade? Quando olha para o conceito de cultura, dentre outros que eu vou falar naturalmente. Bom, a gente fez primeiro, pelo menos quatro relatórios e 4 dinâmicas diferentes. Primeiro, a gente fez um trabalho de desk research, que era conhecer a economia do centro. Segundo, a gente fez 7 dinâmicas com o pessoal da economia criativa. Terceiro, a gente fez uma pesquisa qualitativa com CEOs setoriais, todos operando no centro do Rio de Janeiro. E quarto, a gente fez uma grande pesquisa quantitativa. Bom, em resumo, ao longo de 5 meses, a gente parametrizou quase 6.212 CNPJs de 11 setores presentes no centro da cidade. 72 participantes qualificados em entrevistas ou dinâmicas. E aí, a gente chegou a um universo econômico desse centro do Rio de Janeiro, que é um universo econômico que tem, ali não está em sequência, mas você pode ver pelo percentual. Por exemplo, 54% dos CNPJs ativos no Rio de Janeiro da categoria de advogados estão no centro. 38% em seguradoras e corretores de seguro. 3% no comércio varejista, 9% em farmácias, 9% em serviços de assistência médica, 17% em bares, restaurantes e lanchonetes, 17% em telecom, empresas de telecom e digital, contadores e auditores 34%, serviços educacionais 12% e assim por diante. Então a gente identificou qual é o tamanho dessa economia e quais são as presenças relevantes. E a gente consolidou isso em termos de CNPJs, número de faturamento e número de profissionais, ao redor do que a gente chamou de arte, cultura, imobiliário, educação, gastronomia, serviços profissionais, todos esses que estão ali na parte superior. E aí eu não vou, naturalmente, o propósito não é esse, entrar em detalhes aqui, mas para cada um dessas verticais, a gente falou, olha, em energia, o tamanho do setor de energia no centro do Rio de Janeiro são pelo menos 1.200 CNPJs ativos, 34 mil profissionais e assim por diante. No setor financeiro, no setor de saúde, no setor de telecom, serviços profissionais, gastronomia, que tem uma relação aqui com o setor cultural, arte, cultura e entretenimento, a gente encontrou 12.200 CNPJs na região, com 17 mil pessoas
atuando nessa região. Aí eu estou fazendo um recorte mais específico para o setor cultural, que é um pouco do tema que a gente está falando aqui. A casa tem uma pegada de indústria criativa, então isso aqui tem um porquê. Bom, a gente fez uma dinâmica setorial com pessoas da área de economia criativa, e aqui é interessante dizer, eu vou, sem ser redundante, logística é sempre um ponto favorável no centro, infraestrutura é um ponto favorável no centro, espaços grandes e vazios é um outro setor, é uma outra questão favorável no centro. Por outro lado, segurança, ambiente de negócios desfavorável quando comparado para outras praças. Quando a gente fala em formalização de negócios, e vocês estão falando aqui em algum momento do número de pessoas com carteira assinada, formalização de negócios, que é um passo importante para a prosperidade dessa turma, você vê uma barreira enorme para elas se formalizarem. Então, isso é ambiente de negócio, isso é barreira. Uma imagem negativa que a gente vem desfrutando ao longo desse tempo, falta de alinhamento e engajamento, falta de gente morando no centro. O centro vai dobrar a população, isso é um outro tema que eu vou falar na segunda parte da minha conversa, quando eu falar de aliança centro. Melhorar uma realidade tributária, uma cidade que cobra muito e entrega muito menos do que recebe. E talento. Nossa, a gente está falando de talento. A gente está falando de capacitação profissional com uma demanda gigantesca. Ao longo dessa conversa, surgiram oportunidades, comunicação, eu vou passar mais rápido por isso aqui, e a gente passou para um terceiro relatório que foi uma qualitativa com 12 CEOs de 9 setores. Também passa muito rápido, a gente organizou isso em fator positivo, problema e ameaça, oportunidade de curto e médio prazo. Mas quem eram essas pessoas? O diretor-geral de uma grande empresa varejista no Saara, o diretor e presidente de uma câmara e advogado de uma câmara de advocacia, uma grande empresa de auditoria presente no centro, o diretor de uma empresa grande de seguros, 2 líderes da área de saúde, 3 líderes da área de gastronomia, contadores, o presidente da maior empresa de educação privada do Brasil e assim por diante. Mesma coisa, surgiu boa infraestrutura, uma oferta imobiliária disponível, uma presença do poder público estatais, isso como fatores positivos. Como problemas e ameaças, a questão das pessoas, a tecnologia que impactará cada vez mais e vai chegar na área de cultura, não tenha dúvida, porque talvez hoje a turma esteja disposta, esteja afim de ver lá o show e tudo mais, mas eu não sei se os filhos ou os netinhos não estão mais afim de ficar no iPad, no iPhone, ou seja, são coisas que a gente precisa pensar e pensar como é que a gente vai levar esse patrimônio histórico e cultural que a gente tem para outras mídias, para outros meios e para outros públicos. Então, tecnologia está aí. Capacitar para a tecnologia é outra questão que foi o terceiro ponto. A dificuldade enorme de capacitação das pessoas e da mão de obra. Vou seguir aqui um pouco da falta de integração que eu falei para vocês. Vou dar uma rodada aqui rápida para chegar no final e falar um pouco de outras coisas. A oportunidade de médio e longo prazo, infraestrutura urbana, contribuir para a atração de investimentos. Bom, e a pesquisa quantitativa, só para encerrar essa parte aqui, depois eu vou falar da aliança, aí eu abro aqui para a gente poder trocar uma bola. Bom, quando a gente falou de pesquisa quantitativa, a gente fez algumas questões. Como é que a gente qualifica o grau de aplicação da inovação no seu negócio, na sua atividade?
Como é que a gente classifica o que você chama de inovação que será necessário nos próximos 2 a 5 anos? Como é que a gente qualifica a motivação dos agentes em adotar novas tecnologias? Como é que a gente qualifica os obstáculos para chegar nesse patamar de inovação que a gente precisa? Como é que se a gente adquiriu algum programa de capacitação profissional e se a gente tem um setor que representa melhor a sua atividade. Aí a gente chegou na seguinte questão. Olha que surpresa que hoje em dia apenas 1/4 dessa população economicamente significante no centro afirma que está ativamente inovando. Vamos seguir. Pelo menos existe uma alta demanda. Eles acreditam que nos próximos 2 a 5 anos haverá uma alta demanda por inovação, por transformação. Essa pesquisa aqui foi feita em 2022. A gente ainda não tinha experimentado toda essa excitação em torno de inteligência artificial que provavelmente hoje deve aumentar ainda mais essa percepção de que há uma demanda maior por inovação. Mas a pandemia também, Exatamente. ela fez as pessoas pensarem sobre isso. E quando as pessoas falam em adotar novas tecnologias, aqui a gente fez um recorte, que elas falam o seguinte: eu quero melhorar a minha qualidade de produtos e serviços. Eu quero melhorar a minha entrega. Segundo, eu preciso melhorar a minha operação. Produtividade. Qualifique os obstáculos, o grau de obstáculo para você atingir essas expectativas. Quais são as demandas principais? Financiamento, capacitação e comunicação para valorizar os clientes. E tudo que vocês falaram antes, eu estava me lembrando, eu falei, a prefeitura está fazendo um programa como se fosse um programa de financiamento. Não deixa de ser um financiamento, você está botando dinheiro ali para fazer aquela iniciativa. Na prática, aquelas pessoas estavam fazendo, e algumas delas estavam fazendo pela primeira vez, elas estavam, de alguma forma, se capacitando na prática. E um terceiro ponto, que eu não sei como é que vocês trataram, é a questão da comunicação. Porque, no final das contas, quando você faz um festival como aqueles que vocês fizeram, o que vocês querem é que as pessoas vão. Você quer que o cara de outros lugares da cidade vá para a região. Então, comunicação é um outro elemento importante. Financiamento, capacitação e comunicação. Tá? Bom, aqui, se as empresas adquiriram ou não programas de capacitação, o foco é sempre no negócio e na operação. Vou passar rápido por isso aqui. Casos de sucesso. Eu achei interessante, porque o tema era inovação, Luciana. Eu achei interessante trazer casos de sucesso de inovação. Florianópolis é um caso de sucesso em inovação e existe um decálogo nesse livro chamado... Eu li esse livro, não me lembro, mas é o nome dele. É um livro chamado... lá em cima, hein? Eu tô vendo. Os 32 vetores... Ponte para a inovação. Ponte para a inovação, isso mesmo. Ponte para a inovação. Esse livro é um livro que está online. É a ponte de Floripa. Exatamente. Aqui está na capa. Esse livro é um decálogo de como, e foi muito bem redigido, como é que eles conseguiram parametrizar o que foi sucesso em inovação em Florianópolis. Outra coisa que eu peguei foi esse Bloomberg Innovation Index, que traz as principais economias inovadoras avaliadas em 7 indicadores: intensidade de pesquisa e desenvolvimento, valor agregado, produtividade, alta tecnologia, eficiência terciária, concentração de pesquisadores e atividade de patentes. Você vai falar, caramba, mas o que é que isso tem a ver com a economia criativa? É paralelo. Na minha opinião, tem uma relação sim.
E aí, quando a gente olha o Brasil como economia inovadora, não, a gente não está muito bem, não. Quando a gente olha em valor agregado, a gente está no final, em produtividade entre esses países, são 51 países, a gente está em 54 países, nós estamos quase nos últimos e assim por diante. A gente está muito bem em densidade de alta... Muito bem, entre erros. Está no meio da pirâmide em densidade de alta tecnologia e intensidade de P&D. Bom, deixa eu encerrar esse capítulo aqui e falar do segundo papel, que é o papel da aliança. Tem mais 5 minutinhos para falar? Tem. Bom, a outra atividade que a Rio Negócios fez ao longo desses anos foi criar uma associação chamada Aliança Centro, que tem como objetivo monitorar. Bom, primeiro, quem é a Aliança Centro? Aliança Centro são as empresas, gestores e proprietários de imóveis comerciais no centro da cidade. A Aliança Centro hoje tem mais de 60 prédios, membros dessa comunidade, outros 100 comércios variados, todos eles com o seguinte propósito: como é que a gente consegue interagir com o poder público para somar esforços e tornar o centro da cidade, que tem um histórico importante na nossa vida, importante culturalmente, importante economicamente, importante logisticamente, N razões, como que a gente pode tornar esse centro novamente relevante? Dado que a pandemia, os centros das cidades no mundo inteiro perderam espaço. Bom, a prefeitura está fazendo inúmeras iniciativas. A prefeitura botou um programa chamado Reviver Centro, que vai dobrar o número dos atuais 17 mil moradores no centro da cidade, que inclui região do Porto, inclui Pequena África. São apenas 17 mil pessoas. Vai dobrar nos próximos, talvez, 5 anos, a taxa de conversão de você botar novas moradias. Tem um tempo de construção, um tempo de venda, etc. Então, a gente pode imaginar que vamos ter daqui a 5, 6 anos uma população muito maior para participar de eventos como esse, quase o dobro disso. Então, a aliança ela tem objetivo de atuar em conjunto com o poder público para melhorar aquela região. E como é que a gente fez isso? Na prática, a gente criou uma equipe que hoje percorre 108 ruas do centro da cidade em 92 quilômetros percorridos semanalmente para registrar no 1746 da prefeitura as questões relativas à zeladoria, segurança pública e ambiente urbano e ordem pública. O centro da cidade, que tinha meros 17 mil moradores e uma taxa de reclamação tão baixa no 1746, passou a ser o número 1 no 1746 na prefeitura. Essa nossa equipe, ela percorre isso semanalmente. Aí eu não trouxe a apresentação para não ficar muito longa. A gente começou com uma taxa de resolução na prefeitura de problemas na ordem de 24%. Hoje, a taxa de resolução da prefeitura é de 81%. O nome disso chama-se encher o saco. A gente encheu e enche o saco da prefeitura todo dia. O centro passou a ter uma visão de dono. Tem que ter visão de dono. E tem que ter quantidade. E tem que ter, quando a gente senta com o prefeito, quando a gente senta com o subprefeito, quando a gente senta com as autoridades, eu não vou apenas reclamar. Eu vou dizer aonde está a reclamação. Há quanto tempo ela não está sendo resolvida?
Por que ela não está sendo resolvida? Qual o local onde ela está acontecendo? Então, a primeira iniciativa que a Aliança fez foi: vamos normatizar e pôr em prática todo esse monitoramento. Segunda iniciativa que a Aliança tem: comunicar. Eu vejo as iniciativas, várias iniciativas que vocês estão fazendo, que a prefeitura faz, que os governos, de modo geral, fazem, às vezes um mais, outros menos, mas várias iniciativas que não saem da sua bolha. A gente precisa falar, precisa encontrar os meios adequados, meios lato sensu, as mídias adequadas para a gente poder falar sobre isso. Então, a gente fala do centro o tempo todo. E a terceira e última coisa que a gente está fazendo no centro é um negócio chamado Área de Revitalização Econômica, que tem uma combinação muito parecida até com o que vocês estão fazendo em um aspecto. Área de revitalização é a participação voluntária, participação financeira voluntária de proprietários de imóveis em determinados logradouros da cidade, da região, contribuindo para que a gente tenha segurança adicional, limpeza adicional, um projeto de paisagismo e conservação e um projeto de promoção cultural. Vem cá, aqui ninguém está fazendo isso porque é bonzinho. A gente está fazendo isso claramente porque hoje a taxa de vacância no centro da cidade, no comércio, nos edifícios comerciais, é alta. Ela vem declinando, mas se a gente permanecer com uma taxa alta como essa, você caminha para o esvaziamento, você caminha para uma decadência econômica. Aqui é questão de economia. E o que a gente está fazendo com isso? Essa iniciativa, a Área de Revitalização Econômica, é uma tradução de um projeto chamado Business Improvement Districts, que é um projeto que acontece no mundo inteiro. Só na cidade de Nova York são 78 BIDs, Business Improvement Districts, ou 78 áreas de revitalização econômicas, com uma diferença. No mundo inteiro, eu tive com o prefeito da cidade do Cabo, numa reunião que ele participou online conosco aqui. Só na cidade do Cabo, que é uma cidade talvez parecida com o Rio de Janeiro, diferente de Nova York, uma metrópole, um poder econômico vastíssimo. A cidade do Cabo talvez tenha uma pegada parecida com a nossa. Só na cidade do Cabo são 16 BIDs, ou 16 áreas, e o prefeito me disse o seguinte: olha, o modelo deles é o mesmo modelo dos Estados Unidos, que é um modelo diferente do nosso, porque a gente tem uma restrição constitucional de que a prefeitura não pode criar taxas para uso local específicas. Então, a maneira como a gente encontrou a saída de fazer a ARI no Brasil é a ARI voluntária. Então, o meu papel como Aliança Centro é também um papel de captação de recursos. Eu capto recursos para aplicar naquela região. Estou acabando. O prefeito lá da cidade do Cabo fez um comentário, estava até o Eduardo Paz nesse encontro, e vários comerciantes, todos os comerciantes, todos os proprietários têm a mesma resposta quando eu faço a pergunta: você ajudaria na ARI? O cara fala assim: eu já pago IPTU altíssimo, a prefeitura tem que fazer isso assim, assim, assado. Eu fiz essa pergunta para o prefeito: prefeito, eu ouço essa resposta todo dia, o que eu faço, prefeito? Como é que eu respondo? Ele falou: Marcelo, o custo de não fazer nada é muito maior do que o custo de fazer alguma coisa. E essas pessoas estão reclamando há 40 anos e nada acontece. Então,
é sim, o privado tem que participar. Esse é um chamamento ao privado. Não virá do público. Porque em nenhum lugar do mundo o público dá o tipo de serviço que você, quando viaja, idealiza. Você fala, nossa, que rua limpíssima, não tem um buraco, tem um cara distribuindo folheto, tem um vigilante aqui, tem um show na rua, na praça, na hora do almoço. Não é a prefeitura que dá, é o privado. É o privado que dá para que ele aumente o fluxo comercial daquela rua, aumente o número de moradores, aumente o valor comercial daquela região. Então, no final das contas, isso reverte no comércio, no emprego e no serviço. Bom, para acabar, a gente vai pôr de pé a primeira ARE a partir de abril, na rua São José, no centro do Rio de Janeiro. A gente começa com a primeira fase, com a implantação de vigilância, câmeras de monitoramento e qual o parâmetro que a gente definiu para calcular o sucesso dessa iniciativa. As câmeras de monitoramento com contagem de pedestre. Já vai gerando um indicador de Exatamente. Então, a ideia que a gente tenha para apresentar daqui a um ano é falar o seguinte, olha, no ano passado, antes da ARE, passavam por aqui tantas pessoas. E hoje passam X pessoas. Essa é a taxa que a gente quantifica. Uhum. Eu não sei quanto o cara vende, a prefeitura não vai me dar o valor do ISS vendido naquela região, talvez nem sei se ela tenha, mas eu consigo calcular isso. Exatamente. E a gente vai botar uma programação cultural. Ali tem que botar para tornar aquilo dinâmico. E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, felizmente eu consegui captar os recursos para esse projeto, várias outras regiões do centro do Rio de Janeiro começaram a me procurar e falaram, opa, eu também quero ver como é que vai ser, mas eu estou interessado em fazer alguma coisa assim. E a gente, então, começou um trabalho regenerativo. O que eu quero compartilhar com vocês é que cultura regenera, mas economia, comércio, serviços, emprego também regenera. E quando a gente junta essas duas coisas, a gente potencializa os resultados. É isso. Tá ótimo, Marcelo. Obrigada, viu? Anotei aqui algumas perguntinhas. Só lembrando, pessoal, por favor, anotem. A gente vai fazer no final, que fica melhor. Tá? Vou passar agora a palavra para a Mariana. Mariana, é com você. Você disse que tinha uma apresentação. Não, mas eu não vou usar. Apresentar. Tá bom. Primeiramente, agradecer o convite para estar com vocês aqui hoje e cumprimentar todas as pessoas presentes, não só as pessoas que estão aqui na bancada comigo, mas que estão nos assistindo. Cumprimentar as pessoas que vão assistir depois, que isso também é extremamente importante. Como vocês me apresentaram, meu nome é Mariana Gino. Além da minha formação acadêmica, atualmente eu estou como secretária executiva adjunta do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. O CEAP é uma organização que há quase 40 anos vem trabalhando na promoção da população marginalizada, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil. É uma organização negra, privada e sem fins lucrativos, que surgiu na década de 1980. E esse projeto do CEAP, ele surge a partir de uma ideia dos ex-alunos da FUNABEM, que é a Fundação de Amparo ao Menor, que tinha aqui no Rio de Janeiro. Então, esses alunos, eles pensavam qual seria a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho depois que eles saíam da FUNABEM. Então, eles criaram o CEAP, a princípio, como associação para poder pensar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Elas ficavam lá até os 18 anos, né? E depois elas eram, como eu gosto de falar, entre aspas, jogada no mundo, sem nenhum tipo de profissionalização. Então, o CEAP, ele começou com essa perspectiva de pensar a atuação dessas pessoas. Na década de 1980, o CEAP começa a atuar principalmente contra o extermínio das crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Atuou de forma significativa, principalmente na chacina da Candelária. E aí, o nosso hoje diretor
que é o professor Hélia Semog, e o nosso conselheiro estratégico, o professor doutor Babalau Ivani dos Santos, que são uma das pessoas que fundaram o CEAP, além de atuar incisivamente na perspectiva nacional, também internacional. Então, o CEAP, ele vem desse processo de atuação, primeiro com criança e adolescente, pensando no processo de desfavelização também, né? Pensando nas ações dentro das comunidades aqui no Rio de Janeiro. No âmbito nacional, o CEAP ajudou a construção do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e criou o primeiro relatório sobre extermínio de criança e adolescente no Brasil, que foi apresentado fora do país. O CEAP, ao longo desses anos, também vem dimensionando a sua luta contra o racismo. Boa parte dos trabalhos do CEAP é pensar a luta antirracismo no Brasil, principalmente ao que tange a perspectiva da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura africana, da história e cultura africana e afro-brasileiras na formação de todas as pessoas. E hoje a gente tem uma luta maior ainda, que é pensar a implementação da lei para graduação e pós-graduação. Na lei de cotas, de forma incisiva, os nossos coordenadores e gestores, além de ter essa construção ligada aos movimentos sociais, eles são frutos dos movimentos negros brasileiros e participaram de toda a atuação da população negra, seja no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro, para poder pensar o processo de emancipação da população negra. O CEAP chega nos anos 2000, especificamente em 2008, já para além de pensar a luta contra o racismo, mas também encampando uma outra questão, que é a luta contra a intolerância religiosa. E aí o CEAP começa a atuar de forma significativa com a CECI, que é a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. A CECI, ela surge dentro dessa organização do CEAP, como um braço do CEAP, após os acontecimentos que teve no Morro do Dendê, onde religiosos de matriz africana eles foram expulsos das suas casas sagradas, suas casas religiosas, e foram proibidos de andar com suas vestes sagradas ali na Ilha do Governador. E o professor Ivani, junto com outros religiosos, eles organizam uma manifestação na LERJ. E ali, para além de pensar a construção da CECI, que é uma comissão, meio que um fórum interreligioso, mas também pensar uma das grandes ações do CEAP hoje, para além da promoção da luta antirracismo, que é a caminhada em defesa da liberdade religiosa, que nós realizamos todo o terceiro domingo do mês de setembro. Então, ao longo desses 40 anos, o CEAP sempre teve como raiz a pensar a defesa dos direitos humanos como base. E ele tem essa, que a gente fala que são esses troncos que vão linkar com todo o processo da formação da sociedade brasileira. E aí, a gente tem hoje, como você já mencionou, nós fomos o consórcio vencedor do Pequena África, do edital Viva Pequena África, que foi um edital proposto pelo BNDES. Então, para além de ter ganho esse edital, o professor Ivani e eu, nós compomos o comitê gestor do Caso do Valongo, que comporta tanto pessoas da sociedade civil e também do poder público. Então, é uma comissão formada meio que um processo misto, onde a gente discute não só a perspectiva histórica, mas de memória e de cultura da região, que é um grande desafio, porque boa parte das pessoas que compõem a comissão, inclusive o CEAP, estão dentro dessa definição do Ministério Público do que é a Pequena África. Então, nós fomos o consórcio vencedor, o CEAP é a organização oficial que vai gerir os recursos, e junto com o CEAP a gente tem o Diaspora Black e o Preta Hub, que entraram nesse consórcio para formar esse tripé de gestão desse financiamento que vai vir para o Pequena África. E aí a gente, obviamente, quando você falou dos desafios, são vários, né? E aí, primeiro, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês que estão aqui, não posso fazer com todo mundo. Quando eu falo a palavra África, o que vem na cabeça de vocês? Na minha cabeça vem potência, vem riqueza e dor também, né? E escravidão. Sim. Né? Vem as duas, é muito dialético, assim, sim, né? Sim. Marcelo? Não, acho que sim. Eu acho que é o que ela... Eu tinha pensado no continente. Eu acho que é um negócio grande. A África, para mim, me remete sempre a uma coisa muito grande. Sim. Para mim vem história e cultura. Na minha cabeça vem o continente. Sim. Igualmente, se você tivesse falado, talvez, Ásia, eu penso logo o continente, atualmente como é hoje o local. Você gosta de mapa?
Arquiteta. Negócio de delimitação de território. E por que eu faço esse exercício com vocês? Porque enquanto, além de gestora do CEAP, mas também professora de História da África, quando nós pensamos a pequena África, a gente pensa em continente, a gente pensa em história, a gente pensa em memória, a gente pensa em mapa, obviamente, porque boa parte das pessoas, quando a gente faz essa pergunta, elas vão pensar o continente africano sempre como um bloco, e as pessoas ainda hoje veem o continente africano como um país e não como um continente. Sim. Então, eu sempre brinco com as pessoas quando elas me dizem que vão à África. Eu falei, ninguém vai à África, você vai numa cidade específica. 10 minutos para enterrar. Você vai numa cidade específica dentro do continente africano, então isso tem uma especificidade muito clara. E um outro ponto que especificamente ela falou, que é quando a gente pensa nessa questão de dor. Por quê? A pequena África, para nós, ela é ligada a uma perspectiva de dor, de memória, de história, de cultura, mas de uma forma muito simbólica na perspectiva da escravidão. E aí a gente não pode perder de vista que quando a gente fala na região, a gente está falando em 3 pontos principais: história, memória e cultura. Por que história? E aí para além de pensar enquanto historiadora, mas também como ativista do movimento negro, eu não consigo pensar a pequena África sem ter um viés de racialização. Eu achei muito interessante quando vocês trouxeram um dado, e parabenizo muito, porque existe uma questão que às vezes a gente olha a região do ponto de vista econômico e a gente esquece as pessoas que estão lá. Então, o processo de racialização, ele é muito potente para a gente pensar quais são esses sujeitos que estão lá. Porque, além da pequena África, a gente tem toda uma zona de comércio que não necessariamente dialoga com a pequena África. Então, como a gente pode unir esses 2 polos, sabe? A pequena África empretecida e a pequena África que tem esse grande aspecto econômico também. Eu estava conversando com você antes, né? Eu falei assim, olha, me impressionou muito, e eu não sou natural do Rio de Janeiro, eu sou de Minas. Quando eu cheguei na pequena África, que a gente, quando historiador, a gente estuda a pequena África, a gente imagina um lugar, né? Vê as escavações, as primeiras escavações, como aconteceram, vê o caso da Imperatriz, e quando a gente chega ali na região do Caso do Valongo, você fala assim, gente, mas é só isso? Obviamente que não é só isso, porque eu gosto sempre da definição da memória ligada à história e cultura como um palimpsesto, sabe? Que é aquele coro antigo que a gente ia escrevendo e apaga, mas nunca deixa de tirar a marca. Então, por trás, por debaixo dessas camadas sociais que têm ali, existem várias escritas históricas, e uma dessa é a perspectiva que nós estamos nos apegando para poder pensar a possibilidade de execução desse projeto, que é essa memória negra na região. Não só memória negra, mas a cultura produzida por pessoas e agentes que estão pensando a cultura negra. Então, a gente definiu o nosso projeto e vem definindo, né, a partir de 3 aspectos. E esses 3 aspectos é ligado justamente à perspectiva histórica que o intelectual africano, que se chama Joseph Zerbo, definiu, que é passado, presente e futuro. O Joseph Zerbo, ele vai dizer que não existe possibilidade de você pensar o futuro sem pensar o passado, mas o passado é o trampolim para o futuro. Então, você pensa o futuro, e o futuro é daqui a pouco, mas você pensa o passado, que foi minutos atrás. Então, o passado, primeiro pensar esse passado histórico de uma região marginalizada, que não tem um incentivo econômico, porque o incentivo econômico são em pontos focais na região. Então, me chamou muita atenção. Você tem ali o Caso do Valongo, metros depois você tem a L'Oréal, e você tem ali de frente por Caso do Valongo, às vezes são pequenos comerciantes, e quando você chega na região ali que está a L'Oréal, são aqueles grandes restaurantes. Então, que impacto é esse, sabe? Eu falo que são esses silenciamentos históricos que são provocados por esse poder econômico também. Porque a gente, quando vai falar de pequena África e de incentivo financeiro, a gente tem que falar dos impactos econômicos e também dos apartheids sociais que existem ali dentro. Ninguém está dizendo que é uma região só para branco entrar ou só para preto entrar, ou que as pessoas não podem conviver no mesmo espaço. Mas existe um apartheid social ali e a gente precisa falar sobre ele. Uhum. Então, nessa perspectiva cultural, a gente pensa o passado, né, o que era a pequena África e como a gente pode ressignificar a partir de um contato com essas pessoas. E aí não é só pensar essa zona cultural, mas também pensar principalmente o Morro da Providência, porque o Morro da Providência integra a região, a gente não pode destituir a Providência do local que ela está, nem a história da Providência na região. Então, a gente tem todas as figuras e personagens negros que atuaram de forma significativa naquela região. Então, cultura e memória
memória pra gente está muito ligada. Não adianta eu promover cultura, promover festivais, se eu não trazer à memória quem foram as primeiras pessoas que estiveram naquele lugar. Então, quem foi Tia Ciata naquele lugar, sabe? O que significa as quitandeiras e as quituteiras naquele lugar? Por que quando eu falo de África, você pensa de dor? Pensa em escravidão. E pensar o presente é o que está naquele retrato atual, né? Como se tivesse uma fotografia do hoje para pensar o que foi o ontem, o que está naquele espaço atual, quais são as possibilidades do impacto social. E o impacto social a gente vem sempre conversando, porque o impacto social só é possível medir a longo prazo. Não tem como hoje, dentro do processo do edital, há 3, no máximo 4 anos de ação no território, e a gente medir quais são os impactos sociais, não tem como. Eu acho que o impacto social é sempre a longo prazo, não é para amanhã. E o futuro? O futuro é pensar a possibilidade de autonomia daquele lugar. Não só daquele lugar, mas daquelas pessoas que vivem naquele lugar e que vivem daquele lugar. Que são questões diferentes. Pessoas que vivem naquele lugar, então pessoas que trabalham no comércio ou têm um comércio, pessoas que vivem daquele lugar e naquele lugar. São pessoas que têm um comércio e vivem lá. Por exemplo, o Instituto dos Pretos Novos, que a gente tem a dona Mercedes à frente, e que ela vive lá e vive de lá. Então, converger para isso, eu acho que são os principais desafios, sabe? Porque a cidade, eu falo que a cidade é sempre, do ponto de vista histórico, um emaranhado de coisa. Então, primeiro que você vai encontrar pessoas de várias regiões, de vários estados, com várias perspectivas sociais, históricas, econômicas, culturais, urbanísticas sobre o espaço, mas a gente tem que perguntar para o espaço o que ele é. Então, esse é o nosso futuro. Perguntar para a Pequena África o que ela é e o que ela quer ser. Obviamente que a gente não vai ter a possibilidade de aferir essa pergunta com toda a região. Mas existem possibilidades possíveis quando a gente chama esses organizadores culturais, nós vamos chamar essas organizações para poder conversar. Porque nós compreendemos, enquanto instituição, que nós não vamos inventar nada, nós não vamos trazer nada de novo, nós somos gestores desse recurso e vamos trabalhar com essas pessoas para poder pensar a melhoria daqui 2, 3, 4 anos daquela região. Obviamente que, enquanto instituição, nós acreditamos também que o impacto ali e o tipo de investimento que deveria ser feito deveria ser a longo prazo. A longo prazo. Porque a gente tem várias questões, sabe? Então, a gente vai desde pessoas que não conseguem nenhum tipo de financiamento no banco. A gente vai desde pessoas que não têm nenhum tipo de construção ou gestão da próprio recurso para poder pensar como aplicar aquele recurso. De pessoas que vão trabalhar de forma autônoma. Então, a gente tem nesse retrato várias figuras que vão compor essa região, e eu acredito que é um dos maiores desafios. Mas sempre, obviamente, pensando nesse futuro, como o Joseph Kizerbo disse, de forma muito positiva. E, obviamente, trabalhando com essas pessoas para que elas possam se autodeterminar. Não sou eu que vou dizer o que elas são, elas vão dizer o que elas são e o que elas querem para aquela região. Então, assim, nós estamos muito felizes, enquanto CEAP, por ter ganho o edital, junto, obviamente, tanto com o Antônio do Diaspora Black e com a Adriana do Preta Hub, mas a gente já dimensiona, porque antes de ter ganho o edital, o CEAP já atuou na Pequena África. Seja através do projeto... Vocês vivem do lugar, né? Vocês estão no lugar. Hoje nós estamos. É uma relação diferente com os demais. Sim. Hoje nós estamos, mas antes a primeira sede do CEAP era na Lapa. Aí depois nós mudamos a sede. Mas o trabalho do CEAP na Pequena África, na região portuária, é antes da nossa mudança. Então, em 2014, nós lançamos um documentário que está disponível, eu posso passar para vocês depois, que é Memória Pequena África. Nós lançamos um seminário para poder pensar a Pequena África. Nós tivemos várias ações culturais e sociais do Pequena África. O Cura, que vocês mencionaram, o CEAP fez parte do Cura junto com o Baile Black Bom. Então, a gente já vem pensando e dimensionando cultura há um certo tempo naquela região. Não só pelos impactos culturais, mas também pelo CEAP ser desde a sua origem, não hoje, uma organização com mais de 90% de pessoas negras formadas, pensando educação, pensando cultura, pensando sociedade, pensando economia e pensando transformação para o futuro, sobretudo. É isso. Muito bom, Mariana. Essa roda tá boa, viu? Porque, assim, é muito legal a gente ver os diferentes olhares e também as lacunas e as fendas, né? Porque quando a gente está falando de um território, não é simples. Não existe a solução
né? Não existe uma só inovação, né, Marcelo? Assim, são inovações, inovações sociais também, né? Inovações econômicas, no mundo dos negócios, mas nas soluções do que acontece na rua, no que acontece na vida das pessoas, e reconhecendo essa inteligência coletiva presente no território, né? Então, a gente reconhecer que existe um ecossistema, que existem múltiplas camadas e reconhecer a dificuldade mesmo de trânsito entre as múltiplas camadas, eu acho que é um começo para buscar essas conexões, porque o território envolve todos que estão ali com muita coisa. Eu estou aqui pensando, Natália, o horário, né? Eu vi o pessoal do audiovisual passando com a plaquinha ali, né? Aquela plaquinha... Até acelerei minha fala. Quando aparece a plaquinha, a gente fica aqui... Dá pra gente ter algumas perguntinhas, gente? Dá tempo, né? Vamos fazer algumas perguntas, porque, assim, isso é papo pra gente fazer um seminário, eu acho, assim. Podia começar, né, num debate seminário, porque tem muita coisa que se abre... E que a gente, enfim, não vai encerrar tudo aqui hoje, mas eu vou passar a palavra para os alunos, professores que queiram fazer alguma pergunta, e aí qualquer coisa eu também anotei aqui algumas coisas, mas eu vou pedir um favor, gente, quem for fazer a pergunta, eu vou trocar de lugar. Tem um microfone? Ah, que bom. Então tem um microfone para a pessoa poder perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Me digam. Sim, não? Tem? Me apresento? Isso, se apresenta e aí Tá. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, meu nome é Natane, eu sou mestranda aqui da SPM. E eu queria perguntar para o Marcelo, quando você fala sobre comunicação, né, que é importante comunicar, como é que tanto a Rio Negócios como a Aliança Centro têm comunicado as suas atividades e como tu acha que isso tem impactado no retorno aí de vocês? Olha... Marcelo, eu tenho que falar para cá. Eu vou ver se eu consigo... Desculpa, vou ficar meio de costas aqui para você, para responder para você. Olha só, comunicação é um trabalho rotineiro. Então, o que a gente tem? A gente investe em rede social, investe em pauta na imprensa. Eu visitei todos os veículos de imprensa do Rio de Janeiro e passamos a ser hoje um ponto de referência quando se trata de assuntos do centro. Ou seja, a comunicação que a gente fala é aquela, literalmente, a comunicação de walk the talk. Você tem que fazer as coisas, a palavra andar. Eu vou fazer vou pegar a sua pergunta, a sua provocação e vou fazer um comentário sobre o que a Mariana mencionou. Você vê, a Mariana está lá naquela região chamada Pequena África, que foi o ponto de ingresso da maior quantidade de escravizados, talvez do mundo, hein, Mariana? Sim, Do mundo. Incrível que naquela região fizeram as escavações, a parte lá do Valongo. Mas incrível que no Rio de Janeiro, no Brasil, que foi um país que ficou quase 300 anos sob esse regime, não tem um museu sobre o tema. Aí que eu pergunto, será que hoje a tua organização, será que vocês na área de cultura, será que a sociedade não deveria estar gritando, comunicando, pautando o fato de que a gente precisa ter uma iniciativa como essa? Então, vou concluir a minha resposta para você dizendo o seguinte: comunicação é quando a gente olha a matéria que saiu no jornal, a matéria na televisão, a rede social falando, aquela é a ponta de um iceberg de muito trabalho, de muita saliva para você convencer e contar histórias a esse respeito. Eu acho que tem uma história aqui para ser contada em outros lugares. É isso.
Eu vou passar a bola, já que ele citou a Mariana. Não, porque eu ouço um negócio desse, eu fico doido, cara. Eu falo, caramba, tem que ter uma mobilização. Sim, eu agradeço muito pela pontuação, Marcelo. O CEAP, ele pensa muito na questão cultural. E a gente entende que a comunicação é um dos vetores da memória também, né? A gente pensa a memória do ponto de vista histórico, do que está dentro dos acervos, das bibliotecas, dos arquivos. Mas a comunicação é uma forma de memória também. Só que a pergunta, eu acho que como você trouxe, ela é expansiva. É pensar que tipo de museu nós queremos. Porque nós já pensamos vários museus aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, para pensar a cultura negra. Mas boa parte desses museus, eles falam sobre a escravidão. Eles têm como pressuposto validar a história do colonizador. Então, isso é um desafio. Então, hoje, pensando no que nós queremos para o futuro, nós não queremos validar a história da escravidão, nós queremos discutir a história da escravidão. Então, eu trago como experiência, por exemplo, quando eu estive no museu em Ouro Preto. O que você tem lá? Você tem as correntes, você tem a chibata. A gente não quer isso. E aí, para poder pensar, dimensionar o museu, a gente tem que discutir a concepção de museu na perspectiva de descolonização ou decolonialidade. É aquele museu que vai falar sobre o processo da escravidão, porque não tem como pensar a história do Brasil sem pensar a escravidão. Eu sempre falo, existe histórias do continente africano sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o continente africano e sem o processo do tráfico transatlântico. Até para a gente poder pensar nos recortes de desigualdades e racialização das pessoas hoje na sociedade. E aí, a gente tem que pensar que tipo de museu, que é um debate muito grande. Por exemplo, eu lembro que quando aqui no Rio de Janeiro estava um debate sobre o Museu da Herança, acho que era Museu da Herança e Escravidão, me corrijam se eu estiver errado, alguma coisa assim nesse sentido. E aí eu falei assim, gente, eu não quero ter memória, na minha memória, a escravidão. Porque é o que geralmente as pessoas associam, as pessoas vão colocar as pessoas negras. É como se a minha história, enquanto pessoa, começasse com a escravidão. E ela não começa com a escravidão. A escravidão faz parte desse contexto. Então, a gente tem que pensar que tipo de museu nós queremos para poder pensar, para poder retratar esse contexto da pequena África ou do caso do Valongo. Obviamente, como eu disse, existem outras possibilidades. Eu lembro de um artigo que eu escrevi com o professor Ivani e nós pensávamos a possibilidade de várias histórias quando você descobre um cachimbo na pequena África, com inscrições que aparentemente são de sociedades africanas. Então, quais são as histórias possíveis que tem ali, não ligando necessariamente o recorte da escravidão? Então, obviamente, que pensar museu, pensar casas culturais faz parte desse processo de pensar a região da pequena África, mas a discussão do que nós entendemos como museu, ela é muito grande. Né? Porque a gente não quer dar uma possibilidade para ser mais... Qual o debate que o museu traz, né? Qual o conceito? Porque o museu traz debate. Sim. Desde a primeira exposição, da primeira peça exposta até a última, ele tem uma contextualização histórica. Ele está contando uma história naquilo ali. Então, a gente quer pensar isso junto. E pensar junto é pensar com a comunidade. É pensar com a comunidade local, é pensar com as pessoas que fazem cultura, é pensar com os poderes públicos também. Então, a gente tem que pensar isso para o futuro. E, obviamente, que é interesse, sim, enquanto instituição, pensar isso para o futuro. Como é que tem sido, aproveitando já que esse assunto museu chegou, a relação com os museus da região portuária? Então, posso fazer uma fala? Acho que... Pode, eu queria também comentar uma, mas pode... Acho que tem... Vou falar a partir de duas perspectivas. Acho que essa provocação ela é muito importante, mas a gente também é necessário compreender como o trabalho na cultura ele tem uma série de determinantes que são muito do campo da política, e da política no seu sentido mais complexo, né? A capacidade da gente falar sobre a memória e esse processo histórico hoje, em 2024, ele é fruto de um histórico muito bem resumido pela Mariana de luta do movimento negro. A gente fala sobre cultura negra hoje da maneira como a gente fala, publicamente. Se a gente fosse há 10 anos atrás, a gente não falaria dessa forma. Então, é um processo que vem de uma história muito longa do movimento negro, da organização da população negra na história do Brasil. E o que a gente tem hoje já com certa naturalidade para conversar sobre é fruto de muita luta, assim. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do hall de equipamentos da prefeitura, um museu dedicado a
presença da população negra e a cultura da população negra naquela região, que é o Mucabe. E que tem a ver com esse processo que a Mariana tinha relatado, daquele que foi por isso que me veio anunciado aqui na inicialmente como cabeça, Museu da Escravidão, depois como Museu da Escravidão e Liberdade, e quando ele foi inaugurado, eu não vou saber exatamente... 21. É 21, né? Reinaugurado. Isso aí, porque o espaço físico, porque o Mucabe, na verdade, se entende como museu de território, então ele não está restrito só à sua estrutura física ali, justamente pela sua temática da história e da cultura afro-brasileira. Ele é um museu que, enfim, né, seu acervo e seu tema, seus conteúdos não estão restritos àquele espaço físico somente. Mas ele funciona no espaço que era a antiga Escola José Bonifácio, a biblioteca de lá hoje em dia, que não está funcionando agora. Inclusive o Mucabe está fechado para obras agora, né? Mucabe é a sigla para Museu Histórico da Cultura Afro-Brasileira. Da História e da Cultura Afro-Brasileira. Então é um museu que é fruto desse processo. Assim, ele é um museu da gestão da prefeitura, ele é um equipamento público, mas ele só existe por conta desse processo que está colocado na sociedade, tanto pelas organizações da sociedade civil ligadas ao movimento negro, mas por sujeitos concretos. José Bonifácio como figura histórica, Abdias Nascimento como figura histórica, Lélia Gonzalez, todas essas pessoas que construíram esse legado. Então, a gente... Inclusive o próprio reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio e todas as políticas que são demandadas e que fazem parte do compromisso do Brasil como país que fez essa proposição do reconhecimento do Cais do Valongo, tem a ver com esse somatório desses processos, assim. Então, tem uma dimensão que é muito... É necessário a gente fazer essas perguntas e se questionar, por que a gente não está conseguindo debater dessa forma? Porque foi assim que a gente conquistou o grau do debate que está hoje em dia, assim, né? E acho que isso é muito importante. E a gente tem alguns outros museus ali, que são museus também mais recentes, né? De Arte do Rio. O MAR e o Museu da Manhã, que também são museus da prefeitura, que tem mecanismos de gestão... Algumas iniciativas, algumas exposições. Então, eles têm mecanismos de gestão também que são específicos, cada um também com o seu conceito, né? O Museu da Manhã articulando muito uma dimensão de tecnologia, pensando... Para além de ele é um equipamento da cultura e sempre foi desde o início, mas ele tem como temática, ele extrapola o campo das artes e da cultura, mais propriamente dita, né? Articulando muito com tecnologia e com vários outros temas. E o Museu de Arte do Rio se pensa como muito museu da cidade, assim, mas um museu da cidade localizado ali, Sim. naquele ponto da cidade. E que tem uma curadoria muito popular, que, enfim, né? Por exemplo, a exposição do funk, que está sendo um super sucesso. A exposição anterior do Defeito de Cor, que foi tema da Portela esse ano. Então, é um museu que está super conectado com uma série de outras pautas. Eu assim, estive em Salvador, em janeiro. Que lá tem um e Mucabe. eu fui no Mucabe. Né? Incrível. Né? E a exposição é em cima do livro Defeito de Cor. Então, assim, isso. É o contrário disso que você está falando. Assim. Eu fiquei 3 horas no museu, assim. 2 andares, ele é um palacete, não é tão grande assim, mas impressionante. A forma como essa história é contada, os personagens, né? Porque vai seguindo a leitura do livro, né? E com todos os elementos da cultura afro-brasileira, assim, eu fiquei deslumbrada, né? Então, quando eu vi, eu sei que tem o Mucabe, eu nunca fui do Mucabe aqui. Mas eu fiquei pensando, será que é como o Mucabe de Salvador? Eu nunca fui no de Salvador. Lá, a narrativa lá foi realmente assim, sim. Eu fiquei bastante impressionada. Mas é isso, os museus, os espaços culturais, os centros culturais, eles são plataformas de debate e discussão das temáticas, né? E tem uma questão no centro da cidade, né? Você falou também, Marcelo, a importância das atividades culturais acontecerem nesse lugar. Eu estava vendo um movimento recente, Marcelo D2, com o Centro Cultural do Samba, ali na 7 de setembro, né? Que ele lança esse centro cultural. O título eu não consegui decorar, porque é grande, mas é bonito. É Centro de Pesquisa tradicionais samba, do novo samba, onde o couro come. Do novo samba, onde o couro come. Eu sei que o final do nome é onde o couro come. Eu adorei é um nome esse maravilhoso. Já está na minha agenda de lugares para visitar. Posso te dar Mas olha a potência, né, de um lugar desse que começa a reunir, na hora que ele fala o novo samba, né, ele também fala dessa lógica de você misturar linguagens, de você... Ele é um cara que pegou o rap e misturou com o samba. E que está fazendo isso há mais de 30 anos, né? Há muito tempo, pra gente não provoca isso, essa criação. Assim, né? Pra gente não perder e emendar em outro tema, desculpa, Marcelo, posso fazer um comentário sobre, ainda amarrando esses pontos anteriores que
A gente passou por comunicação, a necessidade da presença do museu, como ponto de preservação de memória, também de discussão, de disparador. A integração dos atores, né? De discussão. Isso que eu falo. E aí tem algo que tá martelando na cabeça desde que, enfim, Mariana estava falando, sobre essa questão, todo processo urbano enfrenta esse dilema. Eu tinha pensado nessa palavra palimpsesto mesmo, quando a Mariana citou, enfrenta esse dilema de inovação versus manutenção das tradições, assim, e da memória. E é um dilema urbano, que a gente não vai responder isso aqui, nem Mas que tem gente que tem debatido, né? Inovação e tradição. Inovação e tradição, e como que ambas... A tradição pode ser inovadora também. Como que ambas se reconhecem e se respeitam, e como que isso se traduz nos instrumentos legais, urbanísticos, nas estratégias de mercado, né? Então, assim, a Pequena África é um nó para todo o movimento negro nacional e internacional de poder de concentração de narrativas, assim. Sim. E de mudanças de narrativas. Talvez o símbolo, não sei se eu posso falar isso, a gente tem Minas Gerais, mas tem Bahia, mas é um dos símbolos mais importantes nacionais, assim, territoriais, limitados fisicamente no mapa, limitados ali fisicamente, para se continuar escrevendo algo, né? Uma história. E todos os interesses recentes, quando eu digo recente, sei lá, tipo, da queda da perimetral para cá, mas recentes sobre o centro da cidade, sobre a região portuária e todas as dificuldades também que a região enfrenta, o esvaziamento de habitação, tudo que tem se desenvolvido soluções atualmente, precisam se encontrar com essa demanda da tradição, assim, de forma equiparada. O movimento local, as pessoas do território e o movimento negro nacionalmente falando, e tudo, o próprio reconhecimento da Unesco, enfim, precisa ter nessa conversa um peso igual. Precisa ter, assim, igual capacidade de colocar coisas, de demandar coisas, de impor e de cobrar o poder público, porque senão a gente corre o risco de perder um nó muito importante para a história do país. Assim, então, isso é muito central ali naquela região. Por exemplo, o Guilherme citou o Mucabe, eu tinha anotado aqui, citar Mucabe. O Mucabe está fechado lá em reforma, o Mucabe está atualmente sob a brilhante gestão da Sinara Rúbia, que eu convidei para estar aqui hoje. Infelizmente, ela teve uma agenda, mas ela adoraria estar. Pode participar das outras rodas. Vai ter muita conversa. Chama, ela vai adorar. Mas, o Mucabe é um lugar que precisa ser debatido e redebatido o tempo todo. O tempo todo. As pessoas precisam realmente pressionar a pauta daquele lugar, pressionar reformas para aquele lugar, o que se coloca ali dentro, o que se faz ali dentro. A Sinara tem uma visão muito boa, muito qualificada, né, pela trajetória dela para gerir aquele espaço. Mas, enfim, aquilo tem que ser um lugar do território mesmo e do Rio e do país, enfim. Mas não apenas essa recente discussão desse Centro de Interpretação da Memória do Cais do Valongo, né, que o território tem apressado junto ao governo federal, também vai ser uma conquista importante que vai chegar. A gente tem esperança e fé de que vai chegar esse Centro de Interpretação da Memória dali. Tudo isso se amarra com comunicação e tudo mais, porque tanto o poder público quanto as lutas sociais, não sei, posso falar uma coisa muito perigosa agora, me ajuda. A gente não tem a mesma ousadia e habilidade que o setor comercial e o setor privado tem para vender as coisas e para comunicar as coisas. E as coisas, elas precisam ser comunicadas de forma equiparada, sim, com um importante peso, né, igualmente. Existe aí uma narrativa e uma importância muito grande da luta territorial, do CEAP, enfim, ali na Pequena África. E a gente precisa adquirir, isso é uma autocrítica também, a gente precisa adquirir como sociedade civil, como poder público, enfim, a capacidade de comunicar tudo isso.
A gente precisa... E essa é uma discussão que não é O só Eduardo sobre... Paes é um grande comunicador, hein? Não, quando a gente vai pra política... que tem... Quando a gente vai sobre comunicação e comunicabilidade, enfim, da política, não tô nem entrando nessa seara. Ele é público, hein? Mas eu digo mais assim, essa discussão, ela não é apenas daquele território. Além do conteúdo escolar, do ensino, do conteúdo do ensino, enfim, da história africana, enfim, também passa por esse mesmo dilema. Você precisa se defender num nível popular de comunicação mesmo, assim, essa importância. Enfim, esse dilema tradição e inovação naquele território ali é algo que me angustia muito, porque realmente a gente corre riscos. E é um lugar que precisa ser preservado, assim, a tradição precisa ser mantida. As pessoas que estão ali fazendo coisas há muito tempo precisam ser ouvidas, assim. Quando chega esse pacote de investimentos e essa visibilidade, quem estava ali fazendo quando não tinha, precisa continuar tendo a possibilidade de fazer. Não sei se exatamente da mesma forma como fazia antes, mas também sendo beneficiário desse novo cenário, assim. Acho que tem a ver com isso, assim. Talvez, né, gente? Eu acho que tem uma dimensão que, às vezes, as pessoas confundem, né, no sentido de falar de preservação como se fosse algo estanque, né, paralisado no tempo, e não é. Impossível. Né? Então, quando você fala de uma base cultural, de uma tradição que dá um esteio da construção de uma sociedade, ela é base para a inovação. Por isso que eu acho que elas não brigam, elas não necessariamente são opostas. Os próprios instrumentos de preservação da memória e as estratégias tecnológicas. Eu trabalhei com um grupo, por exemplo, só rapidamente, digressão, uma vez que eu estive numa residência artística no Xingu, e foi incrível ver o pessoal botando tudo aquilo em realidade virtual, escaneando as casas e as histórias contadas pelos contadores de história, os historiadores, né, daquele povo indígena, enfim. Falei, cara, isso é um serviço. Isso é um serviço, a preservação dessa memória. E as exposições em realidade virtual, você vendo, enfim. Eu acho que essa ampliação e essa apropriação é comunicação, né? É ampliação de pertencimento, de compreensão do espaço e de reconhecimento entre os atores do espaço. Esse eu acho que é o maior desafio da gente conseguir reunir os atores e promover o crescimento e o fortalecimento de cada um deles na construção cada um na sua dimensão do território, né? E eu estou aqui já um pouco encaminhando para o fim, porque eu estou preocupada, já passou mais umas 3 pessoas ali pelo vidro. Essa conversa maravilhosa, gente. Eu acho que a gente aqui abre, inclusive, no dia 21 de maio, quando a gente vai falando de diversidade cultural, vocês já estão me dando aqui pautas aí. Pautas muito boas para a gente enfocar também essa discussão que já tá oferecida da tradição, mas tradição com inovação. Você falou, a inovação está em todas as conversas. É isso. Que tipo de inovação estamos falando? Tem uma inovação que tem uma dimensão econômica, de mercado, tem uma inovação que é uma inovação social, de construir sociabilidades e encontros que solucionam problemas das comunidades. Exatamente. Tem vários processos, né? Então, eu acho que todos nós, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi riquíssima, né? Enfim, vamos gravar, né? Já está tudo gravado, outras pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo, a gente vai compartilhar com vocês. Queria perguntar para quem trouxe a apresentação se eu posso compartilhar. Pode. Né? A gente vai colocar, inclusive, no canal do YouTube do nosso mestrado, né, que é o mestrado profissional em Economia Criativa, Inovação e Estratégia, né, são as palavras que são importantes para a gente também. A gente vai colocar lá as mini-bios de vocês, se vocês nos autorizarem, a gente pode botar um link de acesso a uma rede social, alguém, sei lá, quer fazer alguma pergunta, né, quer trocar ainda uma ideia sobre o assunto. Eu acho que é interessante para a gente, na verdade, a gente só começou uma conversa. Tá certo? Não terminamos aqui, mas terminamos no vídeo. E, gente, muito obrigada. Marcelo, Ellen, Guilherme e Mariana, por estarem aqui. Eu sei que os professores, colegas de laboratório, os mestrandos que estão aqui, está todo mundo muito feliz. Essa equipe do audiovisual,
Arrasou. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado a vocês. Né? Muito obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima. A gente continua. Muito bom.